Abre a tua Bíblia, por favor, no livro de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 9. Glória a Deus. Em versículo 23. Lucas 9, 23. Glória a Deus. Amém? Amém. Facinho? Glória a Deus. Aleluia. E dizia, quem dizia? Jesus, amém? E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, ou se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse mês eu já tive a oportunidade de pregar 2 vezes. 2 vezes eu trouxe para a igreja uma palavra de edificação. Amém? Uma sobre Jesus fazer um milagre inesperado na sua vida. E outra afirmando que Jesus está disposto a dar aquilo que você não tem. E isso continua valendo para você. Glória. O Senhor quer fazer milagres inesperados nas nossas vidas. O Senhor quer e está disposto a dar aquilo que você não tem, aquilo que você precisa. Mas hoje, noite de ceia, eu trouxe uma palavra de reflexão para nós. Amém? A ceia é um momento especial. Glória a Deus. E eu quero nós vamos falar sobre o desafio de seguir Jesus. O desafio de seguir a Cristo. Amém? Ele disse, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser. E essa colocação de Jesus, ela é desconcertante. Lucas 9 traz para nós vários episódios do ministério de Jesus. Ele começa, Lucas 9, delegando aos discípulos poder para curar os enfermos e para expulsar demônios. No Lucas 9, ele faz a primeira multiplicação dos pães. E depois que a multidão se dispersa, depois que a multidão vai embora, ele está só com os 12, ele pergunta, o que dizem os homens ao meu respeito? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Há quem diga que você é João Batista, ou que é algum dos profetas. E Jesus faz uma pergunta direta para eles, para mim e para você. E você? E vocês? Quem dizem que eu sou? Aleluia. Aleluia. Quando Jesus pergunta isso para os 12, Pedro, sempre Pedro, né? Responde, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus nesse momento faz aquela declaração forte, conhecida por todos nós. Bem-aventurado és tu, Simão, porque quem te revelou essa verdade não foi a carne nem o sangue. Ou seja, não foi a carne nem o sangue, não foi a tua inteligência, mas foi o meu Pai que estás no céu. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Essa é uma garantia de Jesus, portanto, para a sua igreja. Pode se levantar quem quiser, com os recursos que quiser. Jesus estabeleceu uma promessa e nós andamos debaixo dela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Fala para o seu irmão, ninguém vence a igreja de Jesus. Aleluia. Ninguém vence. Amém. Mas é nesse momento, desse diálogo, que Jesus faz uma revelação. Uma ponte entre essa revelação que Pedro recebe e a disposição que nós temos que ter em segui-lo. Ele começa dizendo, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia. E muitas eram as razões pelas quais as pessoas seguiam Jesus. Aleluia. Ao longo do seu ministério, muitas pessoas foram agregando e seguindo a Jesus. Alguns o seguiam pelo status de estar perto dele. Outros seguiam Jesus por curiosidade. O que ele vai fazer? Quem ele vai curar? Aleluia. Onde o ministério desse rabino vai?
quais seriam os resultados da pregação? Como vai terminar a história de Jesus? Alguns queriam uma cura. É só ler Mateus capítulo 9, versículo 27, quando a Bíblia diz que os cegos seguiam Jesus para serem curados. Alguns o seguiam para não precisar trabalhar mais, pois ele sabia que onde estivesse Jesus multiplicaria os pães e os peixes. A gente vê, aleluia, que seguir garante uma mesa. Aleluia. E em João 6, Jesus vai dizer isso: vocês me seguem não porque creem em mim, mas porque vocês comeram pão e vos fartaram. Aleluia. Nos nossos dias, nos dias de hoje, não é muito diferente. As pessoas seguem a Cristo pelas mais diversas razões. Mesmo porque em alguns lugares ser cristão é sinal de status. Parece que as pessoas acham bonito dizer que são cristãos, mas tem muita dificuldade em fazer a vontade de Cristo. O termo ele vai se tornar tão abrangente que não tem mais o mesmo significado que surgiu no livro de Atos, quando ser crente era literalmente ser seguidor de Jesus. Ser discípulo estava intimamente ligado, relacionado com uma expressão muito usada no livro de Atos, que é testemunho. E a palavra testemunha, quando ela é traduzida do grego para o português, amém? Outra tradução, na verdade, significa mártir. E sabe o que é mártir? Mártir é aquele que segue e dá a vida por quem segue. É aquele que está disposto a dar a sua vida porque está muito comprometido com a causa que está abraçando. Que está disposto, portanto, a dar a sua vida por ela, como foi, aleluia, com Estevão. Aleluia. Esses termos já não têm o mesmo significado no nosso contexto. Então, alguns seguem pelo status de ser chamado de cristão. Jesus, aleluia, chega para nós, aleluia, e ele fala: olha, eu também não quero que vocês me sigam por constrangimento. Como se ele dissesse: eu não estou forçando ninguém a me seguir. Venha se quiser. Ele deixa muito claro que segui-lo está no campo da nossa vontade humana. O homem pode decidir ou não seguir a Cristo. Aliás, é muito claro em Mateus, quando o jovem rico chega para Jesus: bom mestre, que hei de fazer para ter vida eterna? E Jesus vai ter uma conversa com aquele jovem. Parece ser um moço bom, Jesus o ama, Jesus o abraça e fala para ele, tocando na ferida do jovem: já que você guarda os mandamentos, vai e vende tudo que você tem e me segue. Aleluia. Dá aos pobres e me segue. E o jovem se afasta dele triste, diz a palavra de Deus. Não obedeceu, não o seguiu. É interessante se a gente colocar aquele jovem rico de um lado, aqui na frente, e Zaqueu do outro, e nós, com o nosso olhar humano, olhássemos para o jovem rico e olhássemos para Zaqueu, quem a gente acharia que ganharia a vida eterna? Porque somos confundidos com os nossos olhos? O jovem rico guarda os mandamentos, é um moço bonzinho, mas a atitude de Zaqueu foi aquela que fez Jesus ser sensibilizado. Aleluia. Ele reage diferente diante de Jesus. Eu dou aos pobres metade dos meus bens e eu restituo quadriplicadamente. Que palavra. Aleluia. Restituo para aqueles que eu defraudei. Aí Jesus fala: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Amém? Ninguém, Jesus deixa claro, deve segui-lo por força, deve segui-lo por imposição. É se quiser. Amém? Fala para alguém: você não é forçado. Você é forçado. E essa colocação de Jesus é desconcertante para nós. No contexto, vir após mim ou seguir, principalmente naquela época, principalmente quando a gente vai para um dicionário de grego, era aplicado em algumas situações distintas. Por exemplo, usava-se esse verbo seguir para o soldado, que seguia o seu comandante mesmo na guerra. Mesmo que ele fosse morrer na guerra, ele seguia o seu comandante. Mesmo sabendo que a sua vida corria risco, ele seguia o seu comandante por fidelidade, ele seguia o seu comandante por lealdade. Enquanto nós, membros do exército do Deus vivo, seguimos também o nosso comandante, que é Jesus Cristo. Temos que
saber que estamos em guerra e podemos, amém, ser abatidos, sofrer ataques, mas ainda assim continuaremos o seguindo, porque sabemos que o sangue de Jesus nos dá cobertura, nos dá vitória. Se essa vida aqui se acabar, nós temos uma vida eterna com Jesus. Aleluia. Paulo fala que nós temos à nossa disposição no exército de Cristo uma armadura, a armadura de Deus, então basta usar. Use, amém? Em nome de Jesus. A expressão vir após mim também era usada para falar do escravo, que atende às ordens do seu senhor e o segue. É interessante que na Bíblia o termo escravo foi suavizado para o termo servo, substituído por uma palavra mais leve, servo. Só que todas as vezes que a Bíblia se refere a um servo, ela está apontando para um escravo. Porque diferente do que muitos pensam, nós somos servos livres, escravos livres. Livres e escravo. Pode parecer até contraditório, mas a Bíblia fala que você foi liberto para servir. Liberto do pecado para servir. Romanos 6,18. Mas liberto do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você foi tirado de um campo de escravidão para um campo de serviço livre. Sirvo porque quero. Sirvo porque escolhi servir. Se você é servo, mesmo tendo escolhido ser servo, você não vai decidir para onde ir. Você não decide o que fazer. Você não decide o destino da sua vida. E quem decide é o seu Senhor, a quem você serve. Aleluia. É o nosso Senhor. Então, segue-me. Aleluia. E a expressão seguir também era usada para um indivíduo que mudava de cidade. Isso é muito bonito. E tinha que se adequar às leis da cidade de destino. Segui-las, obedecê-las. E o que diz a Bíblia a respeito de nós, servos de Deus? A Bíblia fala que embora nós vivamos na terra, essa terra nós não nos pertence, nós não somos desse mundo. Nosso alvo é o céu, portanto a gente já tem que se adequar à nossa nova pátria, às leis do céu para a nossa vida. Somos seguidores, somos aqueles que caminham na trilha, no caminho que o Senhor estabeleceu. Seguir também aponta para alguém que ouve um conselho e o segue. E enquanto adoradores do Senhor, nós andamos na sua direção. O problema é que muitas vezes nós oramos assim: Senhor, se for da tua vontade, aleluia, faça, Deus. Não oramos? Se for da tua vontade, faça. Mas e quando Deus não faz, porque não é a vontade dele? A gente entra em crise. Você disse para ele: se for da sua vontade. Então, se ele não fez, era porque não era da vontade dele fazer daquela maneira. Então, a gente tem que adquirir, quando seguimos de verdade a Cristo, a habilidade de aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, Jesus, antes de morrer, falou: faça a sua vontade. Lógico que era muito difícil ele querer morrer, mas era a vontade do Pai para ele e aceitou a vontade. Aleluia. Faça a sua vontade, não a minha. Mesmo porque eu e você, a gente decide o que é bom para nós agora. Mas Deus, Ele não decide as coisas para mim, Ele não decide as coisas para você, baseados no agora. Deus analisa se isso vai continuar sendo bom para você daqui 15 anos. Vai continuar sendo bom para você daqui 20 anos. Porque eu consigo ver o agora, mas Deus, Ele vê a eternidade. Deus, Ele vê o fim da tua história. Então, aceitar a vontade de Deus para você é um ato de inteligência. É um ato de submissão, porque Ele sabe o que é melhor para quem o segue, tenha certeza disso. Aceite a vontade de Deus, amém? Aleluia. Sabe aquele plano que não deu certo? Deus não permitiu, porque lá na frente você sofreria. Aleluia. Quer ver um exemplo? Abraão, Gênesis 12. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. No versículo 4 está escrito: partiu, pois, obedeceu Abraão conforme o Senhor lhe ordenara. Mas na bagagenzinha dele ele leva o seu sobrinho, Ló. E ele pensa: eu preciso ajudar meu sobrinho. Eu amo meu sobrinho, eu quero que ele desfrute daquilo que Deus vai fazer comigo, daquilo da bênção que Deus vai me dar. Só que no capítulo 13, logo no capítulo seguinte, vai ficar muito claro por que Deus disse para ele se apartar. No capítulo 13, os problemas começam a acontecer entre Ló e Abraão, entre os servos de Ló e Abraão.
E quando eles se separam, finalmente, no versículo 14, o texto vai dizer: tendo, pois, Ló partido e se separado de Abraão, aí o Senhor disse: levanta os seus olhos e olha para cá. Aleluia. Tem coisas que Deus só vai mostrar para você quando Ló foi embora. Tem coisas que Deus só vai mostrar para você quando você deixar Ló ir embora. Não é para Ló, é para você. Amém? Deus, ele não reservou para Ló, ele reservou para você. Ele não tinha reservado para Ló, ele tinha reservado para Abraão. Então, enquanto Abraão não abriu mão, o Senhor ficou calado. Quando Abraão abre e Ló vai embora, o Senhor vem e fala, faz a promessa para Abraão. Amém? Glória a Deus. E aí a gente não entende o conselho do mestre e leva Ló na garupa. E isso pode virar um problema. Amém? Segue-me. Seguir é ouvir a direção. Seguir é ouvir a palavra. Seguir é ouvir o conselho de Deus, a direção estabelecida e cumpri-la fielmente. Amém? Ainda que o mapa mostre a direção oposta para vocês, e foi Deus que disse que a direção é essa, coloca o mapa no porta-luvas, desliga o Waze, desliga o GPS e segue a direção que Deus te deu. Creia nisso, amém? Agora veja só. Se alguém quiser. Parece que Jesus, e eu disse que parece, não fazia questão que as pessoas o seguissem. Né? Primeiro ele deixa muito claro, eu não estou insistindo com ninguém. Não estou mandando ninguém me seguir. Se quiser vir após mim. Aí Mateus 9, ele chega para um escriba e diz assim, Senhor, chega um escriba para Jesus e diz, Senhor, eu vou deixar tudo e te seguir. E Jesus vai deixar difícil. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus estava motivando o indivíduo? Eu creio que não. Se você ler Lucas 14, Jesus está falando de segui-lo assim, ó, antes de seguir-me, calcula se você está disposto a pagar o preço. E ele vai acrescentar, qual homem que vai edificar uma torre e antes de construí-la não calcula para ver se tem os recursos para poder concluí-la. Ele estava falando de segui-lo. E qual é o rei que antes de sair à guerra não consulta o seu exército para ver se pode vencê-la? Para que eu vou lutar uma guerra que eu vou perder? E não podendo, manda mensageiros de paz, da mesma sorte, se alguém quiser vir após mim. Jesus estava dizendo assim, ó, para mim e para você, não brinca com isso. Calcula, porque não vai ser fácil. Você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldades. Jesus, ele não promete um mar de rosas, e essa igreja nunca, amém, pregou aqui um mar de rosas para você. O que ele promete é que em todas as dificuldades ele estará com você. Em todas as dificuldades ele passa com você. Em todas as dificuldades ele te fortalece. Ele não te deixa, ele não te desampara de forma alguma. Até porque nem tudo que eu e você planejamos vai dar certo. Até porque nem tudo que a gente planeja é o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu estou falando do desafio de seguir Jesus. E em Mateus 4:20, Jesus chega à beira do mar da Galileia e diz assim, vinde após mim, aleluia, porque eu vos farei pescadores de homens. É um chamado. E é um desafio. E tem um detalhe. Estes que o seguiam aceitavam a proposta da renúncia. Aleluia. É só ler Mateus 9:9. Imediatamente levantou-se e o seguiu. Esse convite foi feito para Pedro, que após uma pesca maravilhosa, deixa tudo para trás e segue a Jesus. Amém? No relato de Lucas 5:27, vai dizer que Mateus deixa também a coletoria, todos os seus bens, tudo que ele tinha por ser um homem de posses, coletor de impostos, e o segue. Jesus diz para mim, Jesus diz para você nessa noite, se você quiser me seguir, aceite o desafio da renúncia. Aceite o desafio de andar não na tua, mas na minha vontade. Amém? Vamos lembrar de duas situações. Mateus 9, um homem chega para Jesus e disse, eu vou sepultar o meu pai e depois eu vou te seguir.
Não é que Jesus foi ruim, o pai dele estava morto e ele fala, deixa lá. Não, vou explicar para você isso aqui. Ele queria garantir a herança. O que ele está falando? Deixa meu pai morrer, tá velhinho. Eu herdo e depois eu te sigo. Ele queria receber a primeira parte dele. O pai dele morre e ele segue Jesus. E aí Jesus fala para ele, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Se quiser vir após mim, vem e segue-me agora. É agora, irmãos, que Jesus está nos chamando para segui-lo. A outra pessoa é Pedro, Mateus 19, 27. Aleluia. Ele chega para Jesus preocupado também com a previdência dele, com a aposentadoria dele. Jesus, nós que deixamos tudo e te seguimos, vamos ganhar o quê com esse negócio? Pedro, preocupado com o seu futuro, aí Jesus responde, não há ninguém nessa terra que tenha deixado pai, mãe, casa, fazenda, por amor a mim, que não receba 100 vezes mais nesta terra, com tribulação. Jesus acrescentou, com tribulação. Ele acrescentou isso. E por fim, receba vida eterna. Amém? Fala para alguém, vale a pena seguir a Cristo. Vale a pena seguir a Cristo. Aleluia. Mas, vale a pena, mas há um preço. O preço da renúncia. E é por isso que ele fala, calcula, analisa. Eu sei, irmãos, que Deus, Ele atende as nossas orações. Eu creio que você já teve orações respondidas por Jesus. Amém? Mas eu sei também que Jesus não atende a todas as nossas orações. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele está nos céus e Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele é soberano para fazer o que Ele acha certo fazer. Amém? Eu até gostaria de apresentar para vocês a ideia de alguns pastores e que ela fosse verdadeira, que ela fosse aplicável. Profetiza aí que Deus tem que fazer. Reivindica aí que Deus vai cumprir. Determina que Deus vai fazer. É obrigado a fazer. Ele vai realizar. Mas se você for um crente normal, como eu penso que você é, como eu penso que eu sou, que você não tem nenhum complexo de semideus, você sabe que tem coisas que você já profetizou, já determinou, já pediu, reivindicou, já chorou, já esperneou, já fez campanha, já fez propósito, já fez tudo. Vai para o monte, vai para o vale, vai para a vigília, está no propósito. E Deus não faz, pronto, e acabou. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor. A vontade dEle não é manipulável, Ele vê que não é bom para você, Ele não faz e pronto. E muitas vezes sem explicação, porque Ele não nos deve explicações. A vontade de Deus, ela não pode ser manipulada. Deus não sofre pressão de ninguém, ninguém consegue colocar Deus contra a parede. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, nada pode. Amém? Ele não vai se estressar com você. Ele é grande e está assentado acima de todas as alturas. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se. Vamos observar na Bíblia que existem pessoas que seguem a Jesus de maneira errada. Vamos pegar um exemplo curtinho. Pedro, num pedacinho, vamos destacar um recorte aqui da Bíblia. Amém? Vamos fazer igual o Instagram. Pegar um recorte. Aleluia. Pedro, na noite do julgamento de Jesus, se a gente ler Mateus 26, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Jesus estava preso e Pedro de longe ia seguindo Jesus. Aleluia. E seguir Jesus de longe, irmãos, é muito perigoso. Aleluia. Porque ele deixa espaço para os empregados de Pilatos ficar entre nós e Jesus. Seguir Jesus tem que ser de pertinho. Aleluia. Tem que investir na intimidade com Ele. Tem que investir no relacionamento com Ele. É por isso que estamos aqui todos os domingos. E alguns, inclusive, todas as terças. Aleluia. Entender que eu não consigo desenvolver um relacionamento com alguém se eu não convivo com essa pessoa. Que eu não posso dizer que eu sou próximo seu se eu te ver hoje e só te ver daqui um ano novamente. É necessário que eu tenha intimidade com alguém para dizer que sou próximo dessa pessoa. É necessário que você tenha intimidade com Jesus, se aproxime dele. Coma do pão, beba do cálice com ele. Não pode ser como aquele amigo que só aparece quando está precisando de dinheiro, porque tem servo.
do Senhor que sou assim. Tá tudo bem eu não oro, tá tudo bem eu não jejuo, tá tudo bem eu não vou para a igreja, mas se eu estou com o calo apertado, aí eu vou para a igreja, aí eu oro, aí eu jejuo, aí eu me aproximo, como quem quer dinheiro emprestado. Tem gente que só procura a Deus quando está precisando de um milagre, de uma bênção, de uma cura. Seguir de perto é estar perto. Não dá para seguir de perto estando longe. Não dá para seguir de perto ou seguir de perto porque eu estou precisando de algo urgente. Mas eu preciso seguir de perto porque a companhia de Jesus me agrada. Aleluia. Aleluia. Porque o meu coração queima, deseja a presença dele. Porque a minha alma tem sede de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seguir de longe é perigoso. Se a gente ler alguns textos, a exemplo de Mateus 9:2 ou João 6, haviam pessoas que seguiam a Jesus, mas não tinham nenhum compromisso com ele. O que é outra forma errada de segui-lo. Eu sigo, mas eu não quero me comprometer. Eu sigo, mas eu não estou aliançado com ele. Eu sigo, mas eu não vou viver a minha vontade. Eu sigo, mas eu vou viver a minha vontade. Perdão. E que Jesus não entre nisso. Ou então, mais comum entre nós, a gente ouve e permite que Jesus entre em algumas áreas da nossa vida, mas em outras, a gente fala assim, ou é como se a gente estivesse falando assim, olha Jesus, essa área aí é comigo. Não dá palpite. Não venha com conselho. Aleluia. Não é mais ou menos assim que alguns de nós funcionam? Tem uma área, Jesus, na minha vida que o Senhor não toca. Isso aqui, ó, é a decisão minha vontade, o que eu decidi está decidido. Amém? E aí Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Glória. Que decidiu que isso aí não tem problema. Que quando você quiser, você arruma. Mas por enquanto, deixa assim. Quando eu quiser, eu arrumo. Quando eu quiser, eu coloco essa área da minha vida em ordem. Quantas vezes você já não foi para alguém falar de Jesus e falar, não, eu vou arrumar um negocinho aí, depois eu vou. Mas eu vou arrumar. Amém? A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é clara. Siga Jesus de perto, porque a hora é agora. Glória. A hora é agora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Amanhã pode ser tarde demais, eu não tenho controle da minha vida, não sei se amanhã eu estou vivo, se você está vivo. Ah, pastor, mas e o meu bem-estar? A minha qualidade de vida? E a minha saúde mental? Não é isso que as pessoas dizem hoje? Quem disse que você vai ter bem-estar, qualidade de vida e saúde mental fora da presença do Senhor? Se só Ele pode te dar a paz que excede todo entendimento. Se só Ele pode te dar uma alegria que o mundo não entende. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém quiser vir após mim, é o que Ele está dizendo, siga-me não de longe, não sem compromisso, não por medo. Aleluia. Não é esse seguir que Jesus está nos propondo. Siga-me pelo prazer. Siga-me pelo amor. Siga-me pela comunhão. Siga-me pelo desejo de estar diante de mim. E lembre-se sempre, ninguém é constrangido a segui-lo. Se alguém quiser, ninguém é forçado a andar com Jesus. Agora, quem anda com Ele sabe que vale a pena. Quem anda com Ele sabe que vale a pena. A segunda colocação de Jesus, para a gente já ir para o final. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Irmãos, isso aqui que Jesus está propondo não é novela, não é romance. Negar a si mesmo é algo difícil, não é fácil. Porque eu gosto de mim, eu sei que você gosta de você. Sabe o que significa? É que a minha vontade é importante para mim, a sua vontade é importante para você, mas Jesus está falando, negue-se. Os meus projetos são importantes para mim. E negar a mim mesmo significa eu me colocar no banco de reservas e deixar que Jesus entre em campo e atue por mim. Ah, pastor, isso é uma delícia, melhor ainda, eu vou ficar lá no banco de reserva, Jesus vai jogar por mim. É uma delícia na pregação, é uma delícia na teoria, mas na prática é você se anular e deixar Deus, aleluia, fazer aquilo que Ele quer da sua vida. É você entender que você não é prioridade, você não é destaque. Jesus disse que quem quiser ser o maior tem que ser servo de todos. Em Filipenses 2, 3, negar-se a si mesmo é considerar o outro superior a si mesmo. E muitos de nós não estamos preparados para isso. É não se preocupar em se sentir melhor do que ninguém, em nenhuma área.
é abrir mão do orgulho, descer do salto, sair do pedestal. É isso que é negar a si mesmo, é difícil. Vai agora e diz que é fácil. É um desafio, porque vaidade é próprio da natureza humana. E negar a si mesmo é despir-se de toda vaidade. No filme O Advogado do Diabo, quando o filme está terminando, na última frase o diabo fala vaidade. Com certeza o meu pecado predileto. Se a gente for olhar a Bíblia, o que derruba os homens de Deus é a vaidade. Para todos os homens que pecaram, a pedra que os fez tropeçar se chamava vaidade. A começar por Lúcifer. Onde foi que aquele querubim caiu? Na tentativa de ser igual a Deus. Isaías 14. Envaideceu-se o seu coração. Onde é que Eva foi provocada a comer do fruto, convencida? Tu serás igual a Deus. Quando é que Davi peca? Leia os últimos capítulos das crônicas. A Bíblia diz: o seu coração se envaideceu. Salomão, da mesma forma, em 2 Reis, capítulo 11, o seu coração se envaideceu e ele tomou para si muitas mulheres. Uzias, o seu coração se envaideceu e ele entrou no lugar santo dos santos para oferecer sacrifícios. Saul teve a sua vaidade ferida, porque as pessoas falavam: você matou 1000, mas Davi matou 10.000. A popularidade dele entrou em xeque e mexeu com a sua vaidade. Se nós entendermos o que é negar a si mesmo, a gente vai tratar dessa jactância. Jactância é quando a gente se acha, desse orgulho nosso. Não vamos confundir vaidade, amém? Com quem quer estar bem, com quem quer estar bonito, com quem se enfeita. Não é disso que eu estou falando. Vaidade aqui é orgulho. Altivez, exaltação, pensar alto de si mesmo. É olhar para o outro assim, ó, de baixo para cima. Jesus vai nos ensinar. Amém? Aleluia. Eu creio que todos aqui deram uma olhadinha no espelho antes de vir para o culto. Aleluia. Só que a gente tem uma notícia forte para você nessa noite. Essa beleza, e você é belo, você é coroa da criação do Senhor. Essa beleza que o espelho mostra, ela é pó. Esse corpo, amém, que fica limpinho, cheiroso depois do banho, é barro. E por mais belo que você seja, se você tombar hoje, infelizmente, vamos ter que te sepultar amanhã. Porque senão cheira mal, incha, coagula, a pele enrijece, resseca até virar pó. Então, o que justifica o orgulho humano? Quem sou eu fora da misericórdia de Deus? Quem é você? Amém? Nenhum sentimento humano nos torna mais parecido com o diabo do que o orgulho. Porque o orgulho é a necessidade de diminuir o outro para que eu me sinta bem, para que eu me sinta superior. Quer vir após mim? Orgulho zero, negue-se a si mesmo. É fácil? Não. Mas Jesus se deu, por exemplo, Filipenses 2,5, um texto tremendo de Paulo: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, mas negou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tomando a forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Hebreus 2,9 fala que Jesus se fez menor do que os anjos, renunciou à sua glória. Agora vamos entender um fato: ninguém aqui é anjo, amém? Glória a Deus. Fala para alguém: você não é anjo. Você não é anjo. Amém? Todos concordam? Amém? A gente tem defeitos, a gente tem imperfeições. Aleluia. Já que você tem defeitos, já que você tem imperfeições, falando nisso, não sei por que você não perdoa o seu irmão se ele só fez o que você faz também, porque é tão imperfeito quanto você. Paulo, por exemplo, ele tem seus momentos ali de imperfeição. A igreja de Coríntios começa a dar muito trabalho para Paulo. Haviam pessoas que não gostavam de Paulo de jeito nenhum, e isso vai ofender o apóstolo. Os historiadores dizem que Paulo não era tão bonito assim, não era essa beleza toda.
Ele também sugere que Paulo tinha uma conjuntivite muito crônica e talvez esse fosse o espinho na carne de Paulo. E aquele grupinho que não gostava de Paulo na igreja de Coríntios diz assim: as suas cartas são graves e fortes, mas a sua aparência é frágil e desprezível. Tipo assim, quem lê a carta, sem saber quem escreveu, fica até impactado, mas quando olha para o autor, isso vai mexer com Paulo, com o orgulho de Paulo. E aí ele responde: julgo que não sou menor do que o mais excelente dos apóstolos. Paulo ele vai se dar uma elevada. Deixa eu me impor aqui. Aí vem o Espírito Santo. E viu isso e fala: ih, Paulo, vou ter que mexer um pouquinho aí. Aleluia. Deixa eu dar uma trabalhada aí nessa natureza que eu estou usando. Não está completa, porque ninguém é obra completa, então vou trabalhar. O Espírito Santo trabalhou na vida de Paulo e ele vai completar o texto. Julgo que sou como um abortivo. Há pouco mais ele era o mais excelente. E agora ele é um abortivo, desceu alguns degraus. Aí o Espírito Santo veio e fala: vou dar mais uma apertada, mais uma sacudida em Paulo. E aí situações acontecem e ele vai dizer assim: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Eu sou o mais excelente entre os apóstolos. Agora ele: não, sou digno de ser chamado apóstolo. Os anos se passam, Paulo está preso, e quando ele ia morrer, para completar a obra do Espírito Santo, aleluia, antes de recolher, vai lá e dá o último trato na vida de Paulo. E aí Paulo vai escrever: fiel é essa palavra, é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Negue-se a si mesmo, amém? Aleluia. E a última frase do texto: tome cada dia a sua cruz. Tome cada dia a sua cruz. Os judeus, quando ouviam essa palavra de Paulo, ficaram confundidos. Quando ouviram essa palavra de Jesus, ficaram confundidos. Como assim tomar cada dia a minha cruz? Eles estavam acostumados a ver gente crucificada. Jesus não foi o primeiro nem o último que foi crucificado, mas ele foi o único que morreu pelos crimes dos outros. O único que morreu sem pecado. O único que morreu pelos nossos pecados. Os judeus sabiam que a pessoa poderia até tomar a cruz, mas não todos os dias, porque quando alguém tomava a cruz era crucificado. Morria, não voltava. Só que Jesus fala: tome a cada dia. O que Jesus estava dizendo? Que o sacrifício é diário. Que a mortificação é diária. Que diariamente a gente tem que, aleluia, se entregar ao propósito de seguir a Jesus. Aceitar Jesus não é aleluia, uma decisão simples. Eu aceito hoje e está resolvido. Não, é todos os dias. Cada dia eu tenho desafios para validar a minha decisão de seguir a Cristo. Aleluia. Um exemplo disso, Romanos 7, a partir do 14. Pois em nenhum outro texto Paulo vai se parecer tanto comigo e com você. Ele vai tirar as vestes apostólicas, vai sentar no banco aí do seu lado, vai botar a mão no seu ombro e vai dizer assim: escuta, eu sou igual a você. Aleluia. Os meus membros guerreiam dentro de mim, porque a lei do pecado está em mim. Aleluia. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, ele estava ali no extremo, amém? Aleluia. Mas o que ele estava querendo dizer com quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está dizendo: a minha natureza carnal morreu. Aleluia. Ela já foi eliminada, mas ela está aqui, ó, presa a mim, acorrentada a mim. Onde eu vou, eu tenho que arrastar essa natureza. Eu sinto o peso dela. Aleluia. Se eu sou tentado, é essa natureza morta que está me provocando, que está pesando. Se eu desejar pecar, é essa natureza que está me influenciando. Então, quem vai me livrar do corpo dessa morte? E aí, em seguida, o Espírito Santo vai derramar o bálsamo da graça em Paulo. E ele vai escrever um dos textos mais lindos da Bíblia. Amém? Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? É uma luta diária, é o nosso desafio diário. Cada dia nós temos que crucificar a nossa natureza para chegar àquele momento
que a gente vai dizer como Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, aleluia, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Fica de pé, amém, em nome de Jesus. Glória. Aleluia. Se alguém quiser, aleluia, vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. O convite para você hoje é: se esconda em Cristo. Amém? Não queira ser o centro, mas deixe que Jesus apareça em você, através de você. Tome cada dia a sua cruz. Vai ser difícil, mas Ele não vai te desamparar, não vai te deixar. Amém? Fale agora, amém? Eu vou te convidar a orar. Fale com Jesus sobre esse tema. Aleluia. Jesus, me ajuda a carregar a minha cruz. Tu sabe que é difícil carregar. Tu sabe que é difícil negar a si mesmo. Mas toca em nós por meio dessa palavra. Toca em mim, Senhor. Toca em mim. Me ensina a te seguir. Me ensina, aleluia, a mergulhar no manto da tua misericórdia, da tua graça, Senhor. Amém? Olha, Jesus. Aleluia. Coloque as tuas dificuldades diante dele. Ele vai te ajudar a carregar a tua cruz. Amém? Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada, Senhor. Nós sabemos o quanto é difícil te seguir, os convites que são feitos, aquilo que ouvimos, renunciar a si mesmo, renunciar convites, renunciar manjares, renunciar, Senhor, Pai, as nossas próprias vontades. Mas eu creio, Deus, que Tu é aquele que nos fortalece. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Senhor, nos dá forças para cada dia carregar a nossa cruz, para cada dia sacrificar o que precisa ser sacrificado para continuar te seguindo. É difícil, Senhor, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, perdoa quando falharmos. Perdoa quando aquilo que nós temos que fazer não fazemos, e quando aquilo que não devemos fazer, fazemos. Mas que essa não seja a nossa vontade. Que nós possamos matar a cada dia a nossa carne e vivificar, Senhor, o Teu Espírito dentro de nós. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Aceite, amém, o desafio de seguir a Cristo. Como eu preguei agora para você, não é fácil, mas vale a pena. Amém? Vale a pena ter um amigo fiel, ter um amigo próximo, alguém que cuida de você de verdade, alguém que está disposto a te ouvir, alguém que está disposto a carregar você no colo quando ninguém mais te dá ouvidos, alguém que está disposto a ser seu pai, mesmo que você não tenha mais a figura paterna, alguém que está disposto, aleluia, louvado seja Deus, e já esteve disposto a dar a vida por você, mesmo sem você merecer. Amém? Então creia, aleluia, Jesus é o amigo mais fiel e que te ajuda a carregar essa cruz que Ele mesmo te propôs para carregar. Aleluia. Vamos louvar o Senhor para terminar? Glória a Deus. Aleluia. Jesus é tão bom, que Ele fala que vai fazer de você um jardim. Aleluia. Um jardim secreto, murado. E o muro é Ele mesmo, como uma roda de fogo ao teu redor. Aleluia. E nesse jardim vai ter um manancial de águas que vai irrigar, que vai dar crescimento. Aleluia. Que vai transformar você no mais belo jardim da criação do Senhor. Amém? Aleluia. Então creia, em nome de Jesus, seguir a Ele pode ser até difícil, mas sempre vai valer a pena. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar.
quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Glória a Deus, para o teu louvor. Estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Aleluia. Que você possa, eu sei restaurado pelo Senhor nessa noite. Saia daqui transformado, diferente como você veio. Eu te farei como um jardim fechado, Regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas. Restaura o teu ser. Para o meu louvor, eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas.
Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia.